vedo. E passamos para a última intervenção desta primeira parte da manhã, a cargo de Rafael Carrano Lelis, que frequenta a graduação em Direito da Universidade Federal Juiz de Fora, foi bolsista do programa Jovens Talentos para a Ciência da CAPES, é pesquisador do Centro de Direitos Humanos e Empresas da Universidade Federal Juiz de Fora e que nos vai apresentar uma comunicação intitulada Os Direitos Humanos como Categoria Mítica, rumo a uma perspectiva descolonial. Muito obrigado por estar presente. Passo a palavra. Obrigado. Agradeço ao professor e, na esteira dos demais, eu não posso deixar de agradecer a organização dessa conferência, que tem sido exemplar. Bom, eu acredito até que o trabalho vai dialogar bastante com o primeiro apresentado pelo professor Leôncio. E eu vou dividir a apresentação em 4 tópicos e tentar passar o panorama geral do artigo, porque não tem como chegar à sua extensão total nos 20 minutos. Mas o primeiro tópico vai ser uma pequena introdução, passando depois a exposição da nossa visão com relação à universalidade e integralidade dos direitos humanos. O terceiro tópico se refere a perspectivas críticas, insurgentes e descoloniais dos direitos humanos. E o quarto, algumas breves conclusões. Bom, como é mencionado no próprio título do trabalho, nós propomos o entendimento dos direitos humanos como uma categoria mítica, que serve a propósito de representar algo idealizado, fantasioso e sobrenatural, mas que, ao mesmo tempo, se reflete como a base de todo um sistema político e ideológico bem particular nos tempos atuais. Bom, numa concepção contemporânea de direitos humanos, acredito que ele traga 2 pretensões mais evidentes, que seriam de universalidade e de integralidade. A universalidade dos direitos humanos indicaria um grupo de direitos básicos inerente à condição de existência humana e que deve ser garantido a todos os indivíduos. No entanto, é bom destacar que essa perspectiva de direitos vem sempre das sociedades ocidentais, que são as matrizes de desenvolvimento desses direitos. No que diz respeito à pretensão de integralidade, ela se corporifica a partir da concepção de um conjunto de direitos, componente da característica dos direitos humanos como total, que abrange a integralidade da vida e da existência humana, e sendo proeminentes nessa categoria os direitos civis e políticos, representativos do ideal democrático representativo formal, e deixando sempre os direitos sociais, econômicos e culturais relegados a uma condição material de exigibilidade. Tendo em mente esse paradigma exposto, pretende-se aqui, primeiro, questionar os direitos humanos como um mito do sistema moderno colonial e como nova justificação divina para intervenção internacional por parte de países do Atlântico Norte. E seguindo o alerta que Costas Douzinas faz do perigo e do paradoxo que se tem intrínseco à expressão de direitos humanos e da facilidade com que essa expressão pode ser apropriada pelo ideário liberal na concretização de fins não tão louváveis, como o próprio professor comentou. Os Estados Unidos, a Rússia usam a ideia de direitos humanos para cometer as maiores atrocidades possíveis. Bom, e ainda um ponto que nós procuramos alertar é a ideia levantada pelo professor Paulo Grossi do pesado
condicionamento cultural gerado pelos direitos humanos. Bom, posteriormente, procura-se compreender, através da chave de leitura social do direito insurgente, a partir dos estudos dos professores brasileiros Baldez, Pazellos e Ribas, uma concepção de direitos humanos descolonial. Defende-se aqui não uma negação total da universalidade, mas a universalidade como possibilidade a ser alcançada, através de uma racionalidade de resistência, e não como um ponto de partida, como destaca o professor Herrera Flores. Assim, desconstruir os direitos humanos a partir de uma perspectiva descolonial e também contra-hegemônica é entender as potencialidades dessa categoria como um instrumento de superação de adversidades, vivenciadas pelos que buscam justiça frente a adversários mais poderosos, que se valem de sua força econômica, influência política ou mesmo subterfúgios legais para levar adiante medidas exploratórias, coloniais, imperialistas. A ideia é que é necessária e fundamental uma reinterpretação das normas e dos conteúdos jurídicos por meio do conhecido Human Rights Approach, partindo do entendimento de que os direitos humanos, apesar de possuírem um núcleo rígido, duro, universal, estão sempre conectados a determinado espaço e tempo, e as contradições e lutas sociais ali existentes. E, portanto, eles devem sempre insurgir e surgir de baixo para cima, a partir dos conflitos sociais locais, como vai destacar o professor Espanha. E a nossa concepção está muito conexa nesse sentido de que a construção de um conceito de direitos humanos só vai ser válida se ela for feita pela sociedade oprimida, se ela for feita pelos movimentos sociais e para aqueles e por aqueles a quem os direitos humanos são direcionados. Bom, passando ao segundo tópico, relativo à universalidade e integralidade de direitos humanos, é comum encontrarmos defensores de uma concepção minimalista, que procuram limitar os direitos humanos a apenas aqueles consagrados pelas normatividades e convenções de tratados internacionais. Bom, os partidários dessa visão baseiam-se na ideia de generalidade, reconhecendo na Declaração Universal de Direitos Humanos a expressão máxima do consenso universal obtido no pós-guerra. Entretanto, embora não se negue a importância óbvia do documento, uma perspectiva crítica acerca dos direitos humanos certamente irá questionar suas bases, encontrando sua gênese na história ocidental. Indo um pouco mais além, perceberemos que a construção de tais direitos é fruto de sucessivos embates travados entre oprimidos e opressores, guardando relação no conflito de classes em cada sociedade. A pretensão de universalismo de tais direitos se materializa a partir da concepção idealista de que há um corpo universal de direitos básicos inerente à condição de existência humana, que deve ser garantido a todos os indivíduos do mundo. No entanto, esse corpo universal é compartilhado por uma gama restrita de países, notadamente do Atlântico Norte, o que comumente dá causa a ideais de missões civilizadoras ou civilizatórias, intervenções diretas ou atuação política desses estados na esfera internacional que pretendem levar um conteúdo mínimo de tais direitos a áreas carentes dessas garantias. É nesse sentido que Immanuel Wallenstein vai classificar esse tipo de universalismo como universalismo europeu. Bom, por sua vez, a pretensão de integralidade que a categoria dos direitos humanos abrange vai assumir que a categoria dos direitos humanos abrange a totalidade da vida e existência humana. Mas é questionável que, na prática, existe uma grande disparidade entre as subcategorias, sendo sempre proeminentes os direitos civis e políticos, como já mencionados, que são ligados a um ideal representativo formal democrático, em detrimento dos direitos econômicos, sociais e culturais, que estão sempre ligados a condições
mínimas e materiais de exigibilidade. E por mais que essa cisão entre as duas categorias de direito guarde sua origem histórica, remontando ao período da Guerra Fria, e tenha indicado na época uma estratégia que permitisse a adesão de mais estados aos respectivos pactos da ONU, conforme estivessem vinculados a um ou outro bloco de influência, há certa predominância, como já foi falado, dos denominados direitos de liberdade civil e política. Bom, é de se reconhecer que a visão tradicional de direitos humanos patina em algumas abstrações. Converter os direitos humanos em troféus normativos empoeirados em uma velha prateleira, servindo somente de exibição aos outros povos, exaltando o que de melhor as sociedades ocidentais conseguiram construir e perdendo de vista o enorme fosso entre o reconhecimento jurídico de certo direito e sua real efetivação, ou seja, o que se diz e o que se faz a respeito desse direito, como o professor Galardo vai levantar. E não por acaso, alguns relativistas apontam que o multiculturalismo, e tem lá sua parcela de coerência nessa crítica, é um óbice à universalização dos direitos humanos. No entanto, por ser matéria cultural, que jamais poderiam ser incorporadas ao pensar a prática cotidiana de todas as comunidades. No entanto, é de se reconhecer que o relativismo parte de uma contradição que a gente traz, que o Douzinas vai falar, metaética, porque a sua teoria requer que a pretensão absoluta à verdade não seja negado à própria teoria relativista. Mais do que isso, o argumento relativista se torna um tanto quanto valioso por parte de governos opressores que buscam nos valores tradicionais de suas comunidades elementos para a justificação de atrocidades que mantêm um verdadeiro abismo social. Por isso, como já dito, nós não compreendemos a universalidade como intangível. Seguindo a lição do professor Herrera Flores, pretende discutir os direitos humanos como categoria a que congrega todos os processos de luta pela dignidade que pretenderem erradicar a fome, a miséria, a exploração e a marginalidade que assolam a maior parte da humanidade. Portanto, somente através de uma perspectiva crítica que enfatize o contínuo processo de construção de direitos humanos por meio da resistência à opressão por parte de grupos sociais marginalizados, é possível romper com a vertente tradicional que entende superados os conflitos, uma vez que tais direitos estejam inscritos na legislação. Passando ao terceiro tópico, diversas são as propostas de abordagem que pretendem desmistificar essa teoria da pura retórica dos direitos humanos, que longe de garantir sua efetivação pela mera positivação legal, não garante uma efetivação concreta, mas sim presta-se apenas à manutenção das relações de poderes já existentes, uma manutenção do status quo. Nesse sentido, além da já citada concepção de Herrera Flores, destacam-se leituras empreendidas pelo Costa Douzinas e, como eu já falei, pelo professor Hélio Galardo, cuja obra nos interessa particularmente por trazer lume à pouco discutida realidade latino-americana. A história da América Latina revela um projeto colonial desde seu nascedouro, estando tal região submetida continuamente a julgo de potências estrangeiras situadas em outras partes do globo. Essa colonização traz vivos reflexos nos saberes e nas práticas de poder, sendo alta a propensão para a importação acrítica de teorias e modelos de desenvolvimento recomendados pelas nações desenvolvidas, ditas civilizadas. Dessa forma, Galhardo indica a necessidade de uma mudança de compreensão acerca das instituições jurídicas, assim como do Estado, de modo a possibilitar uma criação planetária de uma cultura de direitos humanos. Essa ressignificação passaria pelo que ele chama de direito alternativo, atento às necessidades e particularidades sentidas e demandas como libertadoras pelas maiorias, ainda que estas apresentem
se apresentem como múltiplas minorias. E nas palavras do professor, direito alternativo pode significar ressignificação social ou popular, apesar dos códigos e procedimentos existentes, ou formulação de novos códigos e procedimentos a partir de uma ressignificação popular, feminina, de classe, ambiental, ou também liquidação do monopólio jurídico nas mãos do Estado ou radical recaracterização do direito, de suas instituições e procedimentos a partir de sua compreensão sócio-histórica, ou seja, política. Compreendemos indispensável conectar tal proposta teórica à materialidade. Bom, por esse ângulo, destacamos a tentativa de rompimento com as abstrações propostas pelos professores brasileiros Pazello e Ribas, que identificam na atuação das assessorias jurídicas populares o caminho para a construção de um direito insurgente. Da mesma forma, Baldez vislumbra na expressão uma amplitude maior que outras comumente utilizadas, já que seu fundamento deriva das lutas concretas da classe trabalhadora, em indiscutível ruptura com a ideologia classicista que defende a generalidade e abstração da lei. Assim, seria mais abrangente que o direito alternativo, o direito insurgente, que pretenderia organizar as práticas alternativas desenvolvidas por comunidades marginalizadas que constroem seu próprio direito e que uso alternativo do direito, que se realiza através das práticas de funcionários progressistas do judiciário no trato das demandas. É preciso esclarecer que o termo insurgência comumente aparece como sinônimo de levante armado contra o poder instituído. Entretanto, Pazello e Ribas pretendem também a ressignificação desse conceito, para abarcar diversas dimensões da luta política, como resistência, revolta e revolução. Trata-se, assim, de um desdobramento da ação coletiva e resignada, insubordinada e crítica. Nesse sentido, as reivindicações por direitos humanos seriam encaradas sob o ponto de vista de seu uso tático, numa contínua contestação à ordem jurídica vigente, que busque, em última análise, a superação da dominação. É assim porque as características de generalidade e abstração da norma jurídica acabam por desmobilizar as lutas sociais, servindo como elementos dispersores, já que a estrutura do direito reduz a conflitos individuais, situações que estão vinculadas ao mais amplo embate entre as classes. Bom, à guisa de conclusão, uma breve conclusão a respeito do nosso trabalho, a ideia é propor uma ressignificação e reconstrução do conceito de direitos humanos e sempre alertando que a mera análise da positivação formal e a mera conexão do ideário de proteção dos direitos humanos com uma proteção formal serve tanto como forma de alienação política, como forma de uma resposta vazia a questionamentos das camadas marginalizadas. E, mais que isso, a falta de construção do conceito de direitos humanos pelas classes oprimidas permite essa apropriação por ideários liberais e sua utilização no cometimento de atrocidades e de ações que, paradoxalmente, violam os próprios direitos humanos na nossa concepção. Bom, é isso. Obrigado.